E vamos para mais um capítulo. Álvaro desabafa para Ariadna que os pais de Olga estão o culpando pela morte dela. Ariadna diz que é natural que eles procurem um motivo para explicar o que aconteceu. Álvaro diz que ele seria incapaz de fazer algo assim. Ariadna diz que sabe que ele não faria isso, mas que existem pessoas que se acham juízes e acusam sem ter provas, e conta que recebeu alguns comentários em seus artigos de usuários acusando diretamente ele e ela por serem os assassinos de Olga, e que ficou claro que se eles continuarem juntos, as pessoas irão continuar os julgando e falando deles. Álvaro, preocupado, pergunta se ela está pensando em terminar. Ela diz que não sabe o que é melhor, e Álvaro diz que eles não podem deixar que nada os separe. Dimi prepara um encontro romântico para Gemma, para que os dois tenham sua primeira noite juntos. Nervoso, Dimi oferece a Gemma uma bebida. Ela recusa e diz que não pode beber. Ele bebe sozinho e quando o clima fica bom, Gemma diz que não está segura para dar esse passo. E também de morar com ele. Sente como se estivesse apressando tudo. Jimmy se estressa e pergunta como é que ela não sabe sobre isso, se ela já esteve com um homem. Gemma diz que justamente por já ter tido uma má experiência, ela não quer que aconteça a mesma coisa. Jimmy não se conforma e fala muita besteira e diz para ela não ficar enrolando ele, que ela já ficou com um homem e até ficou grávida dele. Gemma fica passada e pergunta se é isso que ele pensa dela. Acabou o clima de vez. Daphne vai para uma entrevista de emprego e Gael se oferece para tomar conta das crianças. E pede para ela não se preocupar porque vai ser moleza, que não deve ser difícil cuidar deles. E que ela deve se concentrar somente na entrevista. Daphne pede a Clarinha para que ela se comporte. E ela responde que é um anjinho. É só Daphne sair e Clarinha já sai correndo pelo AP de Gael. E ele, refletindo, diz que ele queria cuidar das crianças para ver como é ser pai. E agora é a hora. A Ariadna fica inconformada por Lino ter se oferecido para acompanhá-las até o edifício que está as coisas de Joaquim. Bárbara diz que ela não sabe valorizar a gentileza de Lino. A Ariadna pede que ela deixe revisar todos os papéis porque tem certeza que pode ter algo contra Calixto. Bárbara diz que ela se acha mais esperta do que Joaquim. Ao abrir a porta, elas não encontram nada. O falso do Lino pergunta onde estão todos os documentos que supostamente estavam ali. Bárbara diz que levaram tudo e que foi Ariadna, que ela quer que ela acredite que foram roubados. Lino recorda que ele, esperto, esteve ali e revirou tudo para não deixar nada que o incriminasse e deu fim em tudo. O cretino diz que por ser uma zona perigosa, qualquer um pode ter roubado. Bárbara diz que somente Calixto tinha interesse nesses papéis. E Ariadna diz que elas não podem esquecer do infeliz do seu primo. Daphne vai para a entrevista e seu futuro chefe bonzinho faz várias perguntas sobre sua vida. Daphne diz que é viúva e que tem 2 filhos. Ele, para confortá-la, diz que também ficou viúvo há pouco tempo e também tem 2 filhos. Daphne diz que sente muito porque não é fácil ficar com 2 crianças pequenas, mas ele, super bem-humorado, diz que a vida segue. Um concorrente para Gael. Enquanto isso, Gael sofre ao dar um de babá. Santiago chora sem parar e ele diz que já não sabe o que fazer. Clarinha diz que se Santiago chora é porque tem fome, e ela também, e pede que ele faça um sanduíche para ela. Gael diz que não tem como fazer se Santiago não se cala. Clarinha diz que ela mesma faz, e Gael tenta impedi-la e coloca Santiago na cama. Tarde demais. Ela deixa cair um pote. Enquanto ele limpa a sujeira, Clarinha diz que Santiago fez xixi em sua cama e ele fica sem acreditar. E diz que não nasceu para isso.
Depois de horas cansado, ele dorme e Clarinha tem que acordá-lo para abrir a porta. E quem é? É Daphne. Ele só falta pular de felicidade. Ela o agradece por ter ficado com seus filhos. Gael aproveita e conta que em um mês irá viajar para Miami e gostaria de se despedir das crianças e dela. Ela diz que não sabe se é uma boa ideia, porque ele vai acabar indo e ainda não tomou sua decisão. Já na casa de Bárbara, Clarinha conta a história de uma menina que não tinha pai, mas tinha um amigo que era um passarinho e foi embora. Gael pergunta por que o passarinho foi embora e ela diz que os passarinhos voam, mais que uma indireta. E a cara de Daphne diz tudo. A mãe de Jimmy vai até a casa de Bárbara e faz o maior barraco. Diz que quer falar com Gemma. Bárbara, sem entender, diz que não sabe o que Gemma pode ter feito e reprova o jeito grosseiro como ela se refere a Gemma, como se ela tivesse feito algo ruim. A mãe de Jimmy pergunta se ela acha pouco ela ter roubado seu filho para assumir o seu bebê. E ele, bobo, já está até dizendo que é o pai do seu filho e que tem certeza que ela quer dormir com ele só para que ele seja responsável pelo seu filho. Mas isso ela não vai permitir e Bárbara fica de boca aberta. Triste, Gael diz a Daphne que está mais do que claro que o passarinho da história de Clarinha era ele e que ele não quer continuar fazendo mal a elas. E que agora ele precisa pensar em sua estabilidade até ele estar pronto para ser pai e por isso prefere terminar com ela de uma vez. Não surpreendeu ninguém. O advogado de Olga diz a Álvaro que ela solicitou a ele que se em algum momento ela chegasse a morrer, ela deixaria todas as suas ações da empresa para ele e que agora ele é o sócio majoritário da empresa. E Ariadna tem uma péssima notícia. Seu chefe a demite e diz que não é por causa dele, e sim pelos donos do jornal, que não querem se meter em mais escândalos por suas reportagens. Furiosa, Ariadna diz que é uma injustiça e que ela não tem nada do que se envergonhar. Ele diz que nem ele e nem ela pode fazer nada. Ariadna recebe uma ligação muito importante de Açucena, que pode ajudar a desvendar quem é o misterioso abusador de mulheres. E a Ariadna fica um passo mais perto de descobrir o passado sujo de Lino. E isso você descobre no próximo capítulo.